tenho uma palavra rema para você hoje sobre a presença de Deus. A presença de Deus é essencial na nossa vida espiritual. Quando a gente está perto de Deus, nós podemos sentir a sua paz, seu amor, a sua direção para a nossa vida, não é mesmo? A gente sabe que não está sozinho nos nossos desafios, nas dificuldades que a gente tem na vida. E a gente sabe disso pela convicção que nós temos que Deus está com a gente, fortalecendo a nossa vida, nos dando força para que a gente siga em frente. Amém? Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha com alguém. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. Aqui nesse canal você vai encontrar palavras de esperança, de amor, de paz, palavras de fé. E eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Olha, muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus por conta dos nossos pecados, por conta de erros que a gente comete. E quando a gente escolhe seguir os nossos próprios desejos, em vez de obedecer aos mandamentos de Deus, a gente se distancia do Senhor e a gente se torna vulnerável às tentações, ao mal. Nesses momentos é importante a gente reconhecer as nossas falhas, pedir perdão a Deus. O perdão é uma graça que Deus derrama sobre nós e que nos liberta daquela culpa e permite a gente recomeçar. Quando a gente se arrepende de coração sincero daquilo que nós fizemos contra o Senhor, pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa e Ele nos renova em sua graça. Glória a Deus por isso. É importante lembrar que o perdão, ele não significa que, por conta de termos sido perdoados, que nós não teremos consequência daquilo que fizemos. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros. Temos que buscar reparar os danos que nós causamos. Mas, ao pedir perdão a Deus, nós recebemos força e a orientação necessária para fazer isso. Além disso, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós somos chamados a perdoar também aqueles que nos ofendem. Isso está lá na oração do Pai Nosso, lembra? Assim como Deus nos perdoa, nós temos que estar dispostos a perdoar os outros, mesmo quando é difícil, mesmo quando é uma situação que a gente olha e fala: o erro não foi meu. O perdão é uma parte essencial do amor e da reconciliação na relação que nós temos com outras pessoas. A presença e o perdão de Deus são fundamentais na nossa vida. Quando a gente reconhece as nossas falhas, pedimos perdão a Deus, a gente pode experimentar a sua graça e renovar o nosso relacionamento com Ele, porque o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas o perdão nos une novamente com Ele. Tendo a presença de Deus, o perdão de Deus na nossa vida, a gente tem condições de enfrentar as dificuldades e enfrentar com
coragem, com confiança. Tem uma situação na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 12 até o 42. Lá fala a respeito do discurso e da oração de Salomão, logo depois que o templo foi construído. E assim Salomão repetiu algumas das promessas da aliança que Deus fez com Davi. Repetiu ali na frente de todo mundo. A conclusão do templo cumpriu a parte do que Deus tinha prometido para Davi. O cumprimento completo exigia a fidelidade contínua de Salomão a Deus. Infelizmente, a gente sabe que Salomão não foi totalmente fiel. Então, algumas dessas promessas não foram cumpridas. Outro filho de Davi iria cumpri-las mais tarde, mas isso é uma outra história. Ao longo da história, até chegar nesse dia em que Salomão fez essa oração, Deus já tinha habitado anteriormente naquela nuvem densa do Monte Sinai. Tinha habitado entre o seu povo no deserto. Essa nuvem novamente representou a presença de Deus entre o seu povo. Isso a gente pode ver lá em 2 Samuel 22. Podemos confirmar lá no Salmo 97. A escolha de Deus de Jerusalém como o seu lugar de habitação e Davi como seu vice-regente teria encorajado os exilados que retornaram. Eles estavam de volta a Jerusalém. Os descendentes de Davi viviam entre eles. Deus elogiou o desejo de Davi de glorificar a si mesmo. E outro incentivo para os ouvintes de Salomão, para a comunidade da restauração e também para nós. Os trabalhadores de Salomão tinham completado a construção do templo. Davi, pai e predecessor de Salomão, tinha providenciado o material, mas Salomão era responsável por completar a estrutura em si. E nesse processo foi dada uma atenção aos detalhes que foram necessários 7 anos para completar aquele templo majestoso, lindo. As paredes, as guarnições eram revestidas de ouro. O próprio rei de Tiro embarcou do Líbano a madeira. Em vista disso, é realmente interessante a gente ouvir a oração de Salomão. Em lugar de uma oração formal, toda cheia de frases eruditas, ele fez uma oração simples e colocou toda a essência da vida real. Salomão cobriu toda a gama de situações enfrentadas por aqueles que fossem adorar ou aqueles que ele esperava que fossem através dos séculos naquele templo. Mas, mesmo com todo esse requinte, não foi a construção do prédio do templo que levou aquela oração piedosa de Salomão naquele momento, mas foi a presença gloriosa de Deus que enchia o templo. Havia finalmente um lugar para que Deus habitasse com maior constância entre o seu povo, já que toda a identidade da nação era baseada no relacionamento com Deus e na bênção de Deus sobre eles. Aquele era um momento muito significativo. Eu poderia resumir a oração de Salomão com apenas uma expressão: fica conosco. Não importava quanto o povo se desviasse, ele queria que Deus ouvisse as orações de arrependimento e que perdoasse.
ele ansiava pela presença de Deus. A gente tem que orar assim, pedindo a presença de Deus em nós e o perdão sempre que a gente se desviar dos seus caminhos. A gente sabe que em nossos dias a presença de Deus ela se manifesta através do Espírito Santo. E glória a Deus pela vinda de Jesus que possibilitou isso. Hoje nós somos a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas ainda assim, nós precisamos zelar por isso. Deus não habita em um lugar onde existe pecado, onde existe constante erro, onde Ele não é convidado. E a minha oração é que a gente possa permanecer no Senhor, dia após dia, firmes nas promessas do Senhor, crendo que mesmo que a gente caia, a gente pode se levantar e continuar a nossa caminhada. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos fortaleça e para que os nossos olhos eles continuem fixos no Senhor, independente do que a gente venha passar, para que a gente continue buscando a presença de Deus, que ela seja a nossa prioridade. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por termos o livre acesso à Tua presença, por podermos, ó Deus, ter essa liberdade de Te buscar, de entrar, ó Deus, na Tua presença e derramar todo o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe de tudo que nós fazemos, o Senhor sabe até mesmo aquilo que nós queremos fazer muitas vezes antes mesmo que a gente faça. O Senhor é um Deus tremendo, Pai, e nós nos voltamos a Ti, porque nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode tudo. O nosso refúgio é o Senhor, o nosso consolo é o Senhor. Para onde nós iremos? Não temos outro lugar que nos dê segurança maior do que a Tua presença. Por isso, Senhor, nós queremos dizer hoje que nós queremos continuar firmes, ó Deus, Te buscando, continuar com os nossos olhos fixos no Senhor sempre. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Da mesma forma que Salomão orou naquele dia, de uma forma simples, expressando, Deus, todo o seu arrependimento ali por ele e pelo povo. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue na presença de Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Sobre a presença de Deus. A presença de Deus é essencial na nossa vida espiritual. Quando a gente está perto de Deus, nós podemos sentir a sua paz, seu amor, a sua direção para a nossa vida, não é mesmo? A gente sabe que não está sozinho nos nossos desafios, nas dificuldades que a gente tem na vida. E a gente sabe disso pela convicção que nós temos que Deus está com a gente, fortalecendo a nossa vida, nos dando força para que a gente siga em frente. Amém? Então, antes que você durma, já curte esse vídeo, compartilha
compartilha com alguém. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. Aqui nesse canal você vai encontrar palavras de esperança, de amor, de paz, palavras de fé. E eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Olha, muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus por conta dos nossos pecados, por conta de erros que a gente comete. E quando a gente escolhe seguir os nossos próprios desejos, em vez de obedecer aos mandamentos de Deus, a gente se distancia do Senhor e a gente se torna vulnerável às tentações, ao mal. Nesses momentos é importante a gente reconhecer as nossas falhas, pedir perdão a Deus. O perdão é uma graça que Deus derrama sobre nós e que nos liberta daquela culpa e permite a gente recomeçar. Quando a gente se arrepende de coração sincero daquilo que nós fizemos contra o Senhor, pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa e Ele nos renova em sua graça. Glória a Deus por isso. É importante lembrar que o perdão, ele não significa que, por conta de termos sido perdoados, que nós não teremos consequência daquilo que fizemos. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros. Temos que buscar reparar os danos que nós causamos. Mas, ao pedir perdão a Deus, nós recebemos força e a orientação necessária para fazer isso. Além disso, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós somos chamados a perdoar também aqueles que nos ofendem. Isso está lá na oração do Pai Nosso, lembra? Assim como Deus nos perdoa, nós temos que estar dispostos a perdoar os outros, mesmo quando é difícil, mesmo quando é uma situação que a gente olha e fala: o erro não foi meu. O perdão é uma parte essencial do amor e da reconciliação na relação que nós temos com outras pessoas. A presença e o perdão de Deus são fundamentais na nossa vida. Quando a gente reconhece as nossas falhas, pedimos perdão a Deus, a gente pode experimentar a sua graça e renovar o nosso relacionamento com Ele, porque o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas o perdão nos une novamente com Ele. Tendo a presença de Deus, o perdão de Deus na nossa vida, a gente tem condições de enfrentar as dificuldades e enfrentar com coragem, com confiança. Tem uma situação na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 12 até o 42. Lá fala a respeito do discurso e da oração de Salomão, logo depois que o templo foi construído. E assim Salomão repetiu algumas das promessas da aliança que Deus fez com Davi. Repetiu ali na frente de todo mundo. A conclusão do templo cumpriu a parte do que Deus tinha prometido para Davi. O cumprimento completo exigia a fidelidade contínua de Salomão a Deus. E
Infelizmente, a gente sabe que Salomão não foi totalmente fiel. Então, algumas dessas promessas não foram cumpridas. Outro filho de Davi iria cumpri-las mais tarde, mas isso é uma outra história. Ao longo da história, até chegar nesse dia em que Salomão fez essa oração, Deus já tinha habitado anteriormente naquela nuvem densa do Monte Sinai. Tinha habitado entre o seu povo no deserto. Essa nuvem novamente representou a presença de Deus entre o seu povo. Isso a gente pode ver lá em 2 Samuel 22. Podemos confirmar lá no Salmo 97. A escolha de Deus de Jerusalém como o seu lugar de habitação e Davi como seu vice-regente teria encorajado os exilados que retornaram. Eles estavam de volta a Jerusalém. Os descendentes de Davi viviam entre eles. Deus elogiou o desejo de Davi de glorificar a si mesmo. E outro incentivo para os ouvintes de Salomão, para a comunidade da restauração e também para nós. Os trabalhadores de Salomão tinham completado a construção do templo. Davi, pai e predecessor de Salomão, tinha providenciado o material, mas Salomão era responsável por completar a estrutura em si. E nesse processo foi dada uma atenção aos detalhes que foram necessários 7 anos para completar aquele templo majestoso, lindo. As paredes, as guarnições eram revestidas de ouro. O próprio rei de Tiro embarcou do Líbano a madeira. Em vista disso, é realmente interessante a gente ouvir a oração de Salomão. Em lugar de uma oração formal, toda cheia de frases eruditas, ele fez uma oração simples e colocou toda a essência da vida real. Salomão cobriu toda a gama de situações enfrentadas por aqueles que fossem adorar ou aqueles que ele esperava que fossem através dos séculos naquele templo. Mas, mesmo com todo esse requinte, não foi a construção do prédio do templo que levou àquela oração piedosa de Salomão naquele momento, mas foi a presença gloriosa de Deus que enchia o templo. Havia finalmente um lugar para que Deus habitasse com maior constância entre o seu povo, já que toda a identidade da nação era baseada no relacionamento com Deus e na bênção de Deus sobre eles. Aquele era um momento muito significativo. Eu poderia resumir a oração de Salomão com apenas uma expressão: fica conosco. Não importava quanto o povo se desviasse, ele queria que Deus ouvisse as orações de arrependimento e que perdoasse. Ele ansiava pela presença de Deus. A gente tem que orar assim, pedindo a presença de Deus em nós e o perdão sempre que a gente se desviar dos seus caminhos. A gente sabe que em nossos dias a presença de Deus ela se manifesta através do Espírito Santo. E glória a Deus pela vinda de Jesus que possibilitou isso. Hoje nós somos a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas ainda assim, nós precisamos zelar por isso. Deus não habita em um lugar onde existe pecado, onde existe constante erro, onde ele não é convidado. E a minha oração
que a gente possa permanecer no Senhor, dia após dia, firmes nas promessas do Senhor, crendo que mesmo que a gente caia, a gente pode se levantar e continuar a nossa caminhada. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos fortaleça e para que os nossos olhos eles continuem fixos no Senhor, independente do que a gente venha passar, para que a gente continue buscando a presença de Deus, que ela seja a nossa prioridade. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por termos o livre acesso à Tua presença, por podermos, ó Deus, ter essa liberdade de Te buscar, de entrar, ó Deus, na Tua presença e derramar todo o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe de tudo que nós fazemos, o Senhor sabe até mesmo aquilo que nós queremos fazer muitas vezes antes mesmo que a gente faça. O Senhor é um Deus tremendo, Pai, e nós nos voltamos a Ti, porque nós reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o único que pode tudo. O nosso refúgio é o Senhor, o nosso consolo é o Senhor. Para onde nós iremos? Não temos outro lugar que nos dê segurança maior do que a Tua presença. Por isso, Senhor, nós queremos dizer hoje que nós queremos continuar firmes, ó Deus, Te buscando, continuar com os nossos olhos fixos no Senhor sempre. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Da mesma forma que Salomão orou naquele dia, de uma forma simples, expressando, Deus, todo o seu arrependimento ali por ele e pelo povo. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue na presença de Deus. Deus te abençoe. Um abraço.